Chegamos à Semana Santa. Sabe o que mais acontece nessa época do ano? É muito comum a gente escutar as pessoas dizendo que não gostam dessa semana, que ela é muito pesada, que sofrimento que Jesus passou, e eu entendo esse sentimento. A dor dele mexe com a gente. Só que a Semana Santa não é um convite pra tristeza, nem é pra gente olhar pra cruz e pensar coitado de Jesus. É pra gente olhar pra cruz e perceber o quanto a gente precisa mudar. Esse é o primeiro episódio da nossa série Minutos para Entender. Toda semana a gente vai tirar dúvidas da Igreja Católica, explicar ritos, tradições e verdades que a gente às vezes escuta, mas não entende direito. Tudo de forma simples e com muito amor pela nossa fé. E no tema da Semana Santa a gente vai entender o que realmente é celebrado nessa semana, por que a paixão de Cristo é sobre mim e sobre você e como a gente pode buscar sair dessa semana renovados de verdade. Quando a gente assiste um filme da paixão ou participa da Via Sacra, é comum sentir aquele aperto no peito, ver Jesus sendo chicoteado, carregando a cruz, humilhado, pregado no madeiro. A gente olha para os soldados, para o povo gritando crucificam e pode pensar que naquela época o ser humano era muito mais violento. Mas é aí que Jesus, no meio de tanto sofrimento, chega a um grupo de mulheres e diz algo que corta o coração: não choreis por mim, mas chorai por vós mesmas. É como se ele dissesse: não sintam pena de mim, sintam tristeza por vocês, pelo que o pecado faz com a alma, pelo quanto vocês resistem ao amor que eu tenho para dar. A cruz é forte, mas ela não foi colocada ali só para comover. Ela está ali para mostrar o quanto custa o nosso pecado. O meu, o seu. Talvez você até pense que não foi você que gritou para crucificar Jesus, que você nunca bateu nele. Mas cada vez que a gente escolhe a mentira no lugar da verdade, cada vez que a gente trata com frieza a quem a gente deveria amar, quando a gente se cala quando deveria defender a justiça, tudo isso é uma forma da gente dizer para Jesus: pode continuar um pouco mais aí na cruz, porque eu ainda não tô pronto para mudar. E isso é o mais doloroso para Jesus. Ele já sabia que ia doer fisicamente, mas o que sangra o coração dele até hoje é saber que a gente continua ignorando o que ele fez por nós, que a gente continua a dizer: depois eu mudo, mais pra frente eu me converto, hoje não é o dia. E foi por isso que ele disse: não chorem por mim, chorem por vocês, porque o perigo real não é a cruz, é o pecado que ainda prende vocês longe de mim. E nessa Semana Santa, gente, nós precisamos ir além da emoção. Não é pra sentir dó, é pra sentir responsabilidade. É pra gente olhar pra cruz e perguntar: Jesus, que em mim ainda fere o Senhor? E a resposta ele dá com doçura, porque o olhar de Jesus crucificado não é de raiva, é de amor. É o amor dele que implora: volta pra mim hoje, não depois. Então o que a gente vai viver nessa Semana Santa? Lá na sexta-feira da Paixão não tem missa. Você já reparou? A igreja se cala, o altar está nu, o sacrário fica aberto. Jesus não está lá, porque ele se entregou por você nesse dia. Você vai perceber que tudo é diferente. A liturgia não tem consagração, mas tem a palavra, tem a cruz e tem o silêncio. É nesse dia que a cruz entra e a gente se ajoelha. E não é um teatro nem simbolismo vazio. É a nossa alma dizendo: Senhor, eu reconheço o que o meu pecado causou, mas também reconheço o teu amor que não desistiu de mim. O silêncio vai tomar conta e precisa tomar, porque não é dia de pedir. É dia de agradecer, de contemplar, de olhar na cruz e deixar ela falar. É dia também de beijar as feridas de Jesus, da gente se ajoelhar aos pés da cruz como quem diz: eu sei que fui eu, mas eu sei que eu sou amado mesmo assim. É o dia de reconhecer que a graça que me salva não é merecida. Não é hora de agitação, não é hora de distrações, não é dia de conversa dentro da igreja, nenhum dia é, mas é dia do maior silêncio diante do Deus morto diante de você e por você. Porque a cruz é o altar do amor mais verdadeiro e ela não é símbolo de derrota. É o lugar onde Deus quer mostrar até onde ele foi para não te perder. Então sim, é um dia pesado, só que é um dia de paz, porque você vai olhar para a cruz e entender que foi por mim e foi por você todo esse amor. E por onde a gente começa a nossa mudança? Se eu puder te pedir uma única coisa: não falta ao tríduo pascal. Essa semana não é uma semana qualquer, ela é a semana mais importante da igreja. É o centro da nossa fé, é quando tudo faz sentido. A gente se prepara tanto para um Natal, para um aniversário, para uma viagem, só que às vezes a gente deixa passar o maior presente que Deus deu pra gente, a chance de viver de novo com ele. E é isso que a Semana Santa é, uma nova chance. Mas presta atenção, isso aqui não é só um feriado para católicos, viu? Muito menos dias de ir à missa, ficar checando o relógio com aquela vontade, aquela pressa de ir embora. Eu sei que você mal aguentaria esse tipo de atitude de alguém que você ama se essa pessoa estivesse visitando a sua casa. Imagina Deus que tá ali, te esperando no altar, te oferecendo o próprio corpo, te perdoando de novo, mesmo sabendo que você vai errar. E ainda assim, muitas vezes a gente corre da presença dele, como se fosse demais, como se o tempo dele fosse incômodo. Mas ele não se incomodou com a cruz por você. Não teve
teve pressa de sair do Calvário, então por que é que a gente vive correndo da presença dele? Então vem entender direito esse caminho. Na Quinta-feira Santa, a igreja vai celebrar a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. Foi nessa noite que Jesus lavou os pés dos discípulos. E o que isso diz para nós? Que ele, sendo Deus, se fez servo e que a verdadeira grandeza está em amar servindo e não em ser servido. E a nossa atitude é ir à missa com o coração aberto e deixar-se lavar por esse amor. Participar do rito do lava-pés vai nos ajudar a lembrar que a gente é chamado a fazer o mesmo, amar com gestos concretos. Na Sexta-feira Santa, a missa não acontece. Toda a igreja se cala, as imagens são cobertas, os sinos não tocam e é o dia em que a gente contempla a cruz. E o que isso diz para nós? Que ali naquele sofrimento está o preço do nosso pecado e a prova do amor mais radical que já existiu. A nossa atitude? Adorar a cruz com reverência, evitar as distrações, manter o silêncio. É o dia de beijar as feridas de Jesus e agradecer mesmo sem merecer, porque ele fez tudo isso por nós. No Sábado Santo, tudo parece parado, o altar ainda está vazio, Maria está em silêncio e a igreja vela junto com ela. O que isso diz para nós? Que a esperança precisa resistir no silêncio. Mesmo quando Deus parece escondido, ele ainda está agindo. E a nossa atitude é esperar com confiança, participar da Vigília Pascal à noite, que é a celebração mais importante do nosso ano litúrgico, porque nela a gente vive a passagem da morte para a vida, da escuridão para a luz. E no domingo, a nossa alegria transborda, porque Cristo ressuscitou e a morte não venceu. E o que isso diz para nós? Que tudo pode ser recomeçado, que a vitória de Jesus é nossa vitória também. A nossa atitude tem que ser celebrar com o coração cheio de gratidão, participar da Santa Missa como quem reconhece que nós temos um Salvador vivo que morreu e ressuscitou por nós. O Tríduo Pascal não é só uma programação, é um caminho. Essa é uma travessia católica, da dor à ressurreição. E a gente entra na paixão de Cristo, passa pelo silêncio do sepulcro e sai do outro lado com a luz da Páscoa. Então, por favor, não vive essa semana como se fosse qualquer outra semana. Viva como quem entendeu o preço, como quem quer dar uma resposta. Talvez hoje você sinta que está longe, talvez você ache que não mereça se aproximar da cruz de Jesus, mas deixa eu te lembrar, foi por gente como eu e você que ele se deixou crucificar. Não é porque a gente é santo, porque a gente está pronto, mas sim porque a gente é pecador e a gente precisava disso. Por isso ele morreu, por isso ele ressuscitou. Tudo para dar um novo começo pra gente, para mostrar que não importa o quanto a gente tenha caído, a graça dele é sempre muito, muito maior. E se for possível, busca a confissão essa semana, não para cumprir um ritual, mas para você estar com o coração limpo, para deixar que a misericórdia de Deus te limpe por dentro, te prepare para viver a Páscoa de verdade. E não deixe esse tempo passar. Procura a programação da sua paróquia, viva esse Tríduo Pascal. Não assiste à cruz de longe. Vai até ela, ajoelha, escuta, silencia. Jesus te espera, não com julgamento, mas com os braços abertos, com o mesmo amor que fez ele suportar a cruz, só para que você soubesse que você é amado. E se essa mensagem tocou seu coração, não guarda só para você. Envia esse vídeo para alguém que também precisa viver a Páscoa de verdade. Aqui no canal, toda semana, a gente se aprofunda na fé católica, nas grandes histórias dos nossos santos e nos grandes milagres que mostram o quanto Deus ainda age no meio de nós. Então se inscreve, ativa o sininho, vem caminhar com a gente, porque a fé precisa ser vivida e muito bem vivida. E se você tiver alguma dúvida sobre a igreja que você queira ver respondida aqui, é só deixar nos comentários. Até o próximo vídeo.